Street Fighter começa e o Ryu já começa puto. Destrói uma cabana e diz: esse Ki maligno só pode ser do Akuma. Sakura e sua amiga estão comendo batata frita em uma praça, enquanto Ryu observa o mar. Enquanto um menino chega para um mestre e diz: oi, eu vim ver o meu irmão. Chun-Li então começa a descer a porrada em vários bandidos no meio da rua. Um dos bandidos pega o menino como refém, mas o Ryu vai lá e salva ele. Chun-Li fica impressionada com as habilidades de Ryu. Ryu sai descendo a porrada nos bandidos sem dó. Ryu derrota todos os bandidos e Chun-Li, em seu trabalho na Interpol, começa a pesquisar para saber quem é aquele misterioso lutador. Ela descobre que Ryu derrotou Sagat no passado. Quando Wallace, seu companheiro de equipe, entra na sala e diz que aqueles caras que Ryu derrotou trabalhavam para Shadow Law. Shadow Law e um sujeito chamado Sadler estão reunindo lutadores do mundo todo em um laboratório. Enquanto Ryu está andando por um bosque e ele tem uma ilusão. Uma mulher diz que veio contar a ele algo sobre seu futuro. Ela diz que alguém vai mudar o destino de Ryu. Ou ele vai pelo caminho da luz ou pelo caminho das sombras. Só o tempo dirá. Ela diz que o nome dela é Rose e entrega a Ryu uma carta. Segundo ela, essa carta invoca um demônio. A ilusão se desfaz quando Ken aparece. Ken coloca um buquê de flores em um túmulo, o túmulo de seu antigo mestre. Ele sai então para pegar um pouco d'água e deixa Ryu sozinho. Ryu então é pego por uma força maligna. Esta força quer se libertar, ela vive dentro de Ryu. Ken percebe uma energia estranha e volta para ajudar seu amigo. Ele encontra Ryu desmaiado. Quando o irmão de Ryu aparece, o nome dele é Shun. Depois que Ryu acorda, ele mostra a Ryu uma foto da mãe deles. Ele morava com a sua mãe no Brasil e ela sempre dizia que ele tinha um irmão no Japão. Ele diz também que a mãe deles morreu há 6 meses, então ele resolveu vir visitar Ryu. Eles rapidamente se acostumam com o menino. Eles comem juntos, dormem juntos e também treinam juntos. Enquanto eles treinam na praia, Ken pergunta sobre o pai deles. Afinal de contas, a mãe não pode ter feito aquilo sozinha. Mas o menino acaba desconversando sobre seu pai. Ele tem receio de falar sobre ele. Ryu então treina pela primeira vez com seu irmão, enquanto Sakura procura Ryu por toda parte. Eles estavam tendo uma vida agradável na casa de Ken e Ryu. Um lugar inóspito e muito belo. Durante a noite, enquanto Ryu observa a foto de sua mãe, ele é pego de novo pela força maligna. Ken acorda de madrugada e vê Ryu sendo arrastado pela floresta por essa força. Ele não consegue controlá-la. Ken então diz que aquilo é o Hadou Negro. O seu mestre já havia falado sobre isso. Ryu tenta atacá-lo, mas Ken desvia do golpe e acaba nocauteando Ryu. O irmãozinho dele aparece, mas ele não entende nada sobre o que está acontecendo. Ryu então pede a Ken que se ele for possuído pelo Hadou Negro e não conseguir voltar ao normal, Ken deve matá-lo, não importa o que aconteça. Chun-Li então recebe a notícia de que o torneio Street Fighter vai acontecer em breve e Sadler e Shadow Law estão bastante envolvidos nisso. Ken diz que veio só para participar desse torneio. Shun então pergunta se Ryu vai participar. Ele diz que não. A fita na cabeça de Shun está solta. Ryu então diz para ele amarrar de novo. Parece uma coisa simples, mas Ryu diz que toda vez que ele amarra uma fita na cabeça, ele pergunta se ele é digno de lutar mais um dia. Ken, Ryu e Shun estão procurando o local do torneio Street Fighter. Ken acaba se separando deles para conseguir um sinal de internet. Quando eles são abordados por alguns maloqueiros da rua, Shun começa a espancar eles, só que Ryu não gosta da atitude dele. Shun é violento demais, ele não tem escrúpulos e não consegue parar de bater no inimigo. Então Ryu nocauteia, dizendo que o seu maior adversário é o seu próprio eu. É ele quem você deve controlar. Ryu luta contra ele todos os dias, para não sair do controle. Chun-Li acaba chegando. Sakura, procurando Ryu, entra num bar e os bêbados começam a fazer gracinhas com ela. Até que Ken chega e acaba com a graça deles. Ela pergunta se Ken conhece um homem que usa uma faixa branca parecida com a dela. Ken diz que sim, ele é Ryu. Chun-Li, Ryu e Shun acham o local onde o torneio está acontecendo. E o torneio é até a morte, extremamente violento. Ken e Sakura vão até o local de inscrição, mas a mulher diz que as inscrições já acabaram. Shun então está prestes a enfrentar Zangief. Ryu sequer sabia que Shun tinha se inscrito no torneio. Ele começa então a lutar contra Zangief e começa vencendo. Mas logo Zangief toma controle da luta e começa a espancar Shun.
Shun, assim como seu irmão, começa a despertar o Hadou Negro. Ryu então entra na luta para separar os dois. Zangief acaba batendo em Ryu e isso faz com que o Hadou Negro fique ainda mais forte em Shun. Zangief mesmo assim vai para cima de Shun, o que faz com que Ryu seja completamente tomado pelo Hadou Negro. Ryu então prepara o seu Hadouken. Quando ele está prestes a simplesmente evaporar Zangief, ele retoma sua consciência e desvia o Hadouken. O Hadouken destrói praticamente todo o prédio. Essa é a verdadeira força de Ryu. Ele errou de propósito. Enquanto o prédio está desabando, Ryu pergunta ao seu irmão com quem ele aprendeu o Hadou Negro. E ele diz que foi com seu pai. A primeira pessoa que vem à mente de Ryu é Akuma. Mas um gigante misterioso aparece e Ryu começa a lutar com ele. Ken não pode interferir porque ele tem que cuidar de Sakura. Ela se machucou durante a queda do prédio. O grandão acaba atacando Ryu, mas Shun se coloca na frente do golpe dele. Ryu pensa que Shun morreu e o Hadou Negro agora toma conta de Ryu por completo. O grandão ainda tenta atacar Ryu de todas as formas, mas Ryu desvia de seus ataques e o ataca com um Hadouken queima-roupa. O grandão simplesmente vira poeira. Enquanto Ryu está tentando recobrar a consciência, um helicóptero chega e leva o corpo de Shun. Ele ainda estava vivo. Ryu caminha sem rumo pela cidade, arrependido de ter perdido Shun, quando dois maloqueiros espancam ele. Ele sequer revida, mas Chun-Li acaba o encontrando e leva Ryu para sua casa. Chun-Li desconfia que Shun foi levado para o laboratório de Sadler. Ken então vai visitar Sakura no hospital. Ele acha que ela está doente, mas ela parece muito bem jogando videogame. Ele diz a Sakura que ela pode até estar apaixonada por Ryu, mas não deve seguir o mesmo caminho dele, pois ele entrou num ciclo de apenas ficar mais forte e por isso está perdendo sua alma. Ryu está se lamentando quando Rose aparece. Ela diz que assim como ele, o coração do menino já perdeu o rumo, mas diferentemente de Ryu, ele não sabe continuar caminhando. O coração de Shun vai ser tomado pelas trevas em breve. Ryu diz que vai atrás de Shun, mas antes ele precisa ver uma pessoa. Quando eles chegam no local, encontram apenas esculturas de madeira com rostos cravados nela. Apenas uma voz fala com Ryu, dizendo que ele é um usuário de Gouken e por isso está indo pelo mesmo caminho. Essa voz é de Akuma. Ryu tenta atacar para fazer com que ele apareça, mas é inútil. O fluxo de energia do Hadou Negro de Akuma é extremamente poderoso e ele finalmente aparece para Ryu. Ryu então pergunta a Akuma se ele tem uma família. Akuma não responde, mas apenas diz: por onde ando, ando sozinho. Por onde luto, luto sozinho. Até hoje não encontrei ninguém capaz de me enfrentar. Akuma acaba sumindo. Ryu diz a Chun-Li que ele não quer lutar, mas lutar é a única coisa que faz ele se sentir vivo. Quando Ken aparece e diz que sabia que Ryu estaria ali e que era impossível ele acreditar que poderia derrotar Akuma, Ryu então se prepara para lutar com Ken. O motivo pelo qual eles estão lutando eu não sei, mas a luta é muito legal. Eles estão lutando e Chun-Li também não entendeu por quê. Eles param de lutar e Ken diz que tem certeza que Ryu vai conseguir se libertar do Hadou Negro. O poder do Hadou Negro é extremamente desejado por Sadler. Ele continua absorvendo este poder de Shun. Eles então são convidados para o laboratório de Sadler. Quando eles chegam lá, encontram várias pessoas que sofreram graves danos mentais. Sadler diz que eles vão lutar e mostrar a ele todos os seus movimentos. Dois lutadores então começam a lutar. Um deles vence e ele é levado a uma câmara e depois drogado com uma fumaça. O plano de Sadler é absorver a habilidade de todos esses lutadores, mas principalmente do Hadou Negro. Se ele conseguir fazer isso, segundo ele, o mundo vai estar aos seus pés. Ken, Ryu e Chun-Li acabam libertando os outros lutadores que haviam sido capturados por Sadler. E Ryu encontra Shun, mas Shun está completamente louco. Ele sequer reconhece seu irmão. Ken e Chun-Li resgatam o lutador, mas eles acabam dando de cara com um grandão. O cara é praticamente uma montanha de músculos. Ele começa a atacar Ken, mas ele é muito mais forte do que Ken esperava. Ken resolve lutar sozinho contra ele, e Chun-Li vai embora com o lutador. Ryu é cercado por alguns ninjas, mas nocauteia todos. Mas ele percebe um ki muito estranho. Ken acaba sendo derrotado, ou quase, e o grandão vai atrás de Chun-Li. Ele consegue capturá-la, mas Ken aparece de novo. Mas Ken acaba sendo massacrado pelo cara. Ryu então aparece. Ryu percebe que o sujeito grandão tem uma voz mesclada com a voz de Shun.
De dentro dele, Shun diz que Ryu foi um idiota por acreditar que ele realmente era seu irmão. Ele quer que Ryu lance todo o poder do seu Hadou negro contra ele. Ele ameaça então matar Ken e Ryu fica putaço e vai pra cima dele com toda a força. Enquanto isso, Sadler está coletando todos os dados de Ryu. O grandão então pega Chun-Li, tentando incitar Ryu a usar o seu Hadou negro. Ele começa a simplesmente macetar ela. Ken então, no seu último recurso, acerta um Horyuken com toda a força no queixo do grandão. Mas isso também foi inútil. Ryu não tem mais opções. Ele vai ter que usar o Hadou negro. Ryu então solta um Hadouken com toda a força, usando o Hadou negro. Sadler finalmente conseguiu o que queria. O irmão de Ryu foi arrancado da marionete. E Sadler agora tem um poder incrível e começa a bater em Ryu. Ryu e Sadler preparam seus golpes. Sadler lança primeiro e acaba atingindo Ryu. Ryu na verdade se deixou atingir. O golpe de Sadler não fez efeito nenhum em Ryu. Ryu então lança de volta um Hadouken com toda a força. E Sadler é simplesmente despedaçado pelo Hadouken de Ryu. Ryu então pega Shun em seus braços. Shun pergunta a ele por que ele veio. Ele sabia que desde o começo era um plano de Sadler para se aproximar de Ryu. Eles sequer eram irmãos. Shun na verdade queria dinheiro para sua família e por isso aceitou trabalhar para Sadler. Mas Ryu diz que eles de fato são irmãos e que Ryu o considera assim. Shun diz então, irmãozão, a gente se vê, e morre. E esse é o fim.